Irmãos, abre comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Graças a Deus. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 até o 5. Amém? São 5 versículos da palavra de Deus. Diz assim, Êxodo capítulo 4, do 1 ao 5. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém. Até aí, pode se assentar, amados irmãos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso. Deus falou com Moisés. Ele falou com Moisés lá no meio daquela sarça ardente, né? No capítulo 3 diz isso, aí de Êxodo. A Bíblia diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. E ele estava ali na região do Monte Horebe. E foi quando o anjo do Senhor apareceu numa forma de chama. O próprio Deus apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça, no meio de uma planta, uma moita. E a Bíblia diz que aquele fogo queimava e não consumia a planta, mas era ali, o fogo simbolizava a presença de Deus. E Deus falava com Moisés. Aquele fogo não consumia, a sarça ardia, mas não se consumia. E era ali a presença de Deus, era o próprio Deus falando com Moisés. Por que Deus falava com Moisés aqui nessa ocasião, irmãos? Porque Deus, ele tinha um propósito nisso. Deus, ele tinha um plano de salvação para o povo de Israel. No versículo 7 do capítulo 3, o Senhor disse assim: olha, Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores. Então o Senhor falou com ele, porque o Senhor aqui, nessa conversa, o Senhor disse para ele basicamente isso: Moisés, tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho um propósito nisso, eu tenho um plano de salvação para resgatar Israel da escravidão de Faraó ali do Egito. E Moisés, eu preciso de você para fazer isso para mim. Eu preciso de usar a sua vida para que você vá até o Egito e converse com o Faraó e liberte o povo da escravidão ali do Egito. O trabalhar de Deus às vezes é estranho, né, irmãos? A gente fica, puxa, mas Deus não podia Ele mesmo lá, com o teu poder, e mandar fogo do céu, e acabar com todos aqueles
aqueles egípcios ali, aquele povo ali do Egito, e dizer para o povo de Israel: pronto, agora não tem mais, pode ir embora, agora são só vocês. Deus podia ter feito isso perfeitamente, mas Deus, ele, usando Moisés, ele preferiu aqui usar a vida desse homem, de Moisés, para mostrar para nós o seu poder, através de um homem de Deus, de um homem sendo usado por Deus, que ele tem poder para isso. Ele tem poder, ele nos dá poder e autoridade, como deu para Moisés naqueles dias, ele nos dá hoje, até hoje. Ele quer usar as nossas vidas como uma ferramenta, como um instrumento. Então ele, nessa conversa aqui com Moisés, ele falou: olha, o povo precisa de ser liberto e eu preciso de você. Até aí tudo bem, né, irmãos? Deus estava falando com ele aqui e tal. Mas no versículo 10 em diante começa a mudar um pouco as coisas. Do versículo 10 em diante, o Senhor fala com ele, chama ele e diz para ele: vem agora, eu te chamo, Moisés, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora aqui começa a apertar um pouquinho mais para o lado de Moisés agora, né? Moisés aqui é chamado por Deus: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. Deus falou para ele. Era a conversa que Deus estava tendo com Moisés. Era o momento que Deus falava com Moisés ali através daquele fogo que apareceu ali no Monte Horébio, no meio daquela sarça. Deus falava exatamente isso: Moisés, eu preciso de libertar o meu povo e eu te chamo para que você vá até Faraó. Você vai ser usado para isso. Vem agora, pois eu te enviarei até Faraó. Então, Moisés aqui ficou um pouco preocupado, um tanto quanto preocupado. No versículo 13 ele diz para o Senhor assim: olha, então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, eles disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que eles direis, Senhor? Moisés começou a ficar preocupado, Moisés começou a ficar aqui temente. Olha, Senhor, o que eu vou falar para eles quando eles me verem lá? Para libertarem eles e perguntar: qual é o teu Deus? Qual é o teu nome? O que eu vou dizer para eles, Senhor? E o Senhor Deus, no versículo 14, disse assim: olha, e disse Deus a Moisés, você vai dizer para ele o seguinte: Moisés, olha, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quem é o seu Deus? Quem te enviou aqui? O eu sou, o Deus Todo-Poderoso me enviou. Então, amados irmãos, no capítulo 4, onde nós lemos, Deus então, Moisés aqui fala mais uma vez com Deus. Deus fala com Moisés, e Deus falou: olha, fica despreocupado, Moisés, porque eu te chamei para uma grande obra. Eu te chamei para que você vá e faça não com as suas mãos, com os seus recursos, com a sua sabedoria, com a sua força. Eu te chamei, Moisés, mas eu te chamei para te conceder poder e autoridade, Moisés. Foi quando então nós lemos aqui no capítulo 4, que diz assim: olha, então respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não vão crer, Senhor. Eles não vão crer. Com tudo que Deus tinha falado com Moisés, Moisés ainda temia. Dizia: Senhor, mas eu vou chegar lá, eles não vão crer que foi o Senhor que me enviou. Eles não vão me ouvir, não vão dar ouvido à voz do Senhor, porque eles vão dizer: olha, o Senhor Deus não apareceu para você.
olha, nós não acreditamos nas suas palavras, Moisés. A preocupação de Moisés era essa, de chegar lá, além de enfrentar Faraó, ouvir isso do povo: não, nós não cremos que você foi enviado de Deus. Quem te enviou? Quem te mandou até nós? E Moisés dizia isso para o Senhor aqui: Senhor, eles não vão me ouvir. Eles vão dizer para mim que o Senhor não falou comigo. Eles vão dizer para mim que o Senhor não apareceu a mim e falou comigo. Aí então, amados irmãos, é quando o Senhor começa a conceder poder e autoridade para Moisés. O Senhor perguntou assim para ele: olha, o que você tem na sua mão, Moisés? Ele falou: Senhor, eu tenho uma vara na minha mão. Ele apacentava as ovelhas, ele precisava daquela, vamos imaginar, num cabo de vassoura, um cabo de enxada, ele usava aquilo, ele andava com aquilo na mão. O que você tem na sua mão? Deus perguntou para ele. E ele disse: Senhor, eu tenho uma vara nas minhas mãos. O que é isso na sua mão? Uma vara. E o Senhor falou para ele: então joga ela na terra, lança ela na terra. E ele pegou, diz a Bíblia, lançou aquela vara na terra. E a Bíblia diz que aquela vara que foi lançada na terra se transformou em uma cobra, em uma serpente. Deus começou a dizer para ele o seguinte: olha, eu lhes concedo poder e autoridade. Eu mostro para você a manifestação do meu poder, Moisés. Joga essa vara na terra e você vai ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que ele fez isso e se transformou numa serpente, numa cobra, aquela vara. E depois, em seguida, o Senhor falou para ele: pega ela novamente, pega pela cauda, pega de novo. Ele pegou e ela se transformou numa vara novamente, de novo. Aí o Senhor falou: se porventura eles duvidarem da tua palavra, se eles não crerem que eu falei com você e você foi enviado meu até lá, você vai ter poder e autoridade para mostrar para eles que eu sou contigo, que eu sou Deus das causas impossíveis. E o Senhor continuou falando mais com Moisés nesse trecho afora, nesse capítulo 4. Olha, Moisés, se porventura eles não crerem ainda, você vai colocar sua mão no seu peito, dentro da sua roupa, e você vai tirar a sua mão e ela vai sair leprosa, branca como a neve, de lepra. E depois você vai voltar a colocar suas mãos no seu peito, dentro de novo da sua roupa, em seu peito, e você vai tirar suas mãos e ela vai sair purificada, limpa como era antes. E o Senhor foi falando: eu vou lhe conceder poderes. Eu vou lhe conceder, Moisés, não se preocupe, eu vou lhe conceder poder e autoridade para que você liberte o meu povo da escravidão do Egito. Você não está só, você não está desamparado, mas eu sou contigo, Moisés. Não se preocupe. Era exatamente isso, basicamente isso que Deus falava com Moisés. Era praticamente isso que Deus, nesse capítulo 4, oferecia para Moisés: olha, eis que eu vou te conceder poder e autoridade, em nome de Jesus. E o Senhor chamou eu e você aqui hoje, assim como Ele chamou Moisés. Nós temos um chamado, cada um tem um chamado. O pastor, o obreiro, ele é um chamado, isso é um chamado de Deus. O levita: pastor, mas e eu que estou na nave da igreja? Você tem um chamado. Deus te chamou um dia das trevas para a maravilhosa luz. Você tem um chamado, Deus te chamou. E Ele nos trouxe aqui hoje nessa noite para dizer para mim e para você: olha, não temas, vocês estão vivendo num mundo, vocês estão vivendo às vezes momentos na sua vida que vocês precisam de poder e autoridade no nome de Jesus. Vocês precisam de ter essa graça de Deus na vida de vocês. Não temas, vocês têm esse chamado. Eu chamei vocês para uma grande obra. Eu chamei vocês para que vocês um dia, no arrebatamento da igreja, vocês vão subir para o céu com a igreja, aleluia. É o meu chamado para vocês.
Então o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para nós: olha, segue em frente em nome de Jesus. Eu chamei vocês e vou lhe conceder poder e autoridade. Então que você possa crer, amados irmãos, nessa palavra. Nós temos alguns outros versículos que nos mostram isso, versículos muito conhecidos da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 28 e o versículo 18, olha só o que Jesus fazia aqui depois dele ter ressuscitado. Olha, a Bíblia diz assim: olha, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus falou para eles aqui: olha, eu tenho esse poder no céu e na terra. E Jesus falou para eles no versículo 19: portanto vocês agora vai, ensina todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Vai, porque esse poder é me dado no céu e na terra. Vai, e vai com ele também, porque eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E se eu estou com vocês, vocês têm o poder e autoridade em nome de Jesus para fazer a minha obra. Vocês têm poder e autoridade para fazer as obras que eu faço, louvado seja Deus, porque eu estou convosco, não só hoje, mas todos os dias, até a consumação do século. Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante, também nos mostra isso, que o Senhor fez isso para os 70 discípulos, quando Ele designou eles para fazer a obra. Versículo 17 de Lucas 10 diz assim: olha, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Aí, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. E o Senhor disse mais: olha, mas não vos alegreis só porque os espíritos sujeitam a vocês, mas vocês alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, no livro da vida. Que maravilha! Jesus estava falando para eles aqui: olha, vocês têm esse poder e essa autoridade, eu vos dei. Vocês viram as obras de Deus sendo feitas através do poder e autoridade que eu designei a vocês. Vocês foram usados, vocês fizeram a obra, mas não se alegre tão somente por isso, mas alegre principalmente pelo seu nome está escrito nos céus, no livro da vida, para que vocês sejam salvos através dessa palavra também, através do poder de Deus. Então, amados irmãos, o Senhor nos concede para nós também nos dias de hoje. Nós precisamos, nós temos essa graça de Deus. Nós não podemos viver como muitos vivem por aí. Presta atenção nisso. As pessoas têm um costume aí pelo mundo afora de às vezes olhar para uma pessoa que é cristão, uma pessoa que serve a Deus, e ver ele como um coitadinho, e ver ele como uma pessoinha, como um Zé Ninguém, como diz o ditado popular aí fora. As pessoas às vezes nos olham para nós com esses olhos, com esse olhar. As pessoas às vezes olham para a gente, amados irmãos, com esse menosprezo. Mas você, olha, nós estamos aqui nessa noite. Nós precisamos declarar isso com fé. Declarar e dizer: olha, eu sou um servo de Deus. Eu sou lavado no sangue, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu tenho este poder, esta autoridade que o Senhor me deu. Então eu não sou qualquer um. Nós não somos qualquer pessoa, mas nós somos especial para Deus. Nós somos um povo de Deus na terra, irmãos. Nós precisamos, Jesus precisa olhar para dentro de mim, de você, e ver isso em nós. Essa fé, esta graça de Deus, esta autoridade, esse poder de Deus precisa estar em nós.
para a gente repreender todo o mal, para a gente repreender toda palavra de maldição lançada contra as nossas vidas. Quantas vezes, às vezes a pessoa diz para você: olha, não vai dar certo isso que você vai fazer. Quantas vezes você foi vítima, quem sabe, de um olhar invejoso, de palavras lançadas de maldição contra a sua vida. Você precisa repreender isso em nome de Jesus. Você tem poder e autoridade para orar na oração e dizer: Senhor, me cobre com teu sangue, com tuas mãos e me guarda de todo mal, em nome de Jesus. Uma vez a gente fez uma campanha para quebrar toda a maldição hereditária. As pessoas às vezes vão herdando tudo que não presta de parente. Não, mas meus bisavós, meus avós, meus pais, tinha isso e aquilo outro, tinha aquele problema, tem gente, eu acho incrível que tem pessoas que falam assim: na minha família, olha, toma cuidado porque na minha família tinha diabéticos, meus avós, olha, na minha família teve problema, meus pais tinham problemas cardíacos, então eu vou ter agora, isso está repreendido em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar isso, e coisas de tradição, de geração para a nossa vida, não. Repreenda isso em nome de Jesus. Deus te dá poder e autoridade para você herdar só o que é bom dos seus entes queridos, para você herdar coisas boas, e mais, e ser herdeiro, saber que você é herdeiro e cordeiro de Jesus Cristo nosso Senhor. O Senhor nos dá poder e autoridade. Nós não somos... Tem gente que fala: o irmãozinho, olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: não é irmãozinho não, você é servo e serva do Deus Altíssimo. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, está repreendido, irmãozinho, né? Nós somos servos de Deus, irmãos. O Senhor nos concede poder e autoridade. O Senhor, Ele nos dá isso para nós, como Ele fez para Moisés. E Moisés foi encorajado, o Senhor Deus capacitou ele, sabe, ele pegou depois, ele foi com Arão até Faraó para falar com Faraó. Você conhece o texto? O que aconteceu? A primeira vez que ele foi, Faraó cedeu? Não. Faraó falou: olha, eu não deixo o povo ir daqui, esse povo não sai daqui, esse povo vai ser escravo aqui para o resto da vida. Moisés e Arão voltou, mas eles não desistiram. Deus estava sempre falando com eles, Deus estava sempre com eles, e a promessa, o propósito de Deus era o que? Libertar Israel, salvar aquele povo do sofrimento, da escravidão. Deus tinha uma terra prometida para eles, era uma promessa. Eles não desistiram, seguiram em frente. Moisés viu que Deus estava com ele, Moisés viu que realmente essa palavra se cumpria. Deus concedeu poder e autoridade para ele, e ele foi lá por várias vezes. Quando chegou uma vez, Deus falou: olha, então fala para ele agora que será lançadas 10 pragas, e você conhece a passagem. A última praga foi a praga da mortandade. Avisa Faraó então, Moisés, que eu vou enviar a praga, a 10ª praga da mortandade. E aonde não tiver a marca do sangue do cordeiro, a morte vai entrar nesse lar, nesta casa, e todo filho vai morrer. E assim Deus fez, para mostrar que Ele era Deus, para se cumprir a palavra, para se cumprir o propósito de Deus na vida daquele povo. Deus fez isso. E Deus faz comigo e com você. Deus está pronto para salvar aqui hoje. Deus está pronto para renovar, para libertar. Deus está pronto para nos encher do Espírito Santo aqui nesta noite. Deus nos concede esse poder, esta autoridade, não importa a causa, se seja ela fácil, difícil, se seja possível ou impossível. Não importa, amados irmãos. Sabe por que eu digo isso? A palavra de Deus, ela nos afirma que o Senhor Jesus, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Olha só o que Deus faz, olha o trabalhar de Deus, o agir de Deus.
Pastor, mas será que tem jeito? Será que se Deus me der mesmo esse poder, essa autoridade, Deus vai agir, Deus vai fazer algo glorioso na minha família, na vida do meu ente querido, do meu amigo, na minha vida mesmo? Aleluia, na nossa vida Deus já fez, irmãos. Deus tirou um dia nós lá da lama, do lamaçal do pecado, tirou nós, resgatou nós lá do faraó, das garras do mundo, e nos colocou aqui como adorador nesta noite. E se você receber nessa noite esse poder, essa autoridade de Deus, de Jesus, Ele é poderoso para fazer isso aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 diz assim, olha, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você consegue entender isso aqui? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Às vezes a gente olha para uma situação, para alguém, e você fala, isso daí é loucura mesmo. Não sei não, só Deus mesmo para ter misericórdia, hein? Mas é o que Deus faz. Deus pega as coisas loucas, aquilo que para o mundo é loucura, e Ele pega aquelas coisas loucas, Ele pega aquela causa impossível, Ele pega aquela pessoa que ninguém dá nada para ela, Ele pega aquela pessoa que precisa ter uma transformação de dentro para fora, aquilo que as pessoas olham e falam, não, isso é loucura, isso é impossível, isso não pode ser, não vai acontecer, isso é loucura. Mas a Bíblia está dizendo que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, irmãos. Deus, Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, as coisas pequenas, sabe? Quando as pessoas não dão nada para um ser humano, para uma pessoa, e é loucura para o mundo, mas a Bíblia diz que para o mundo, a palavra de Deus, o poder de Deus é loucura mesmo, mas para nós é poder de Deus e autoridade, é poder de Deus e fé, e palavra para o nosso coração. Mas para o mundo é loucura, por isso que Deus pega as coisas loucas desse mundo. Deus pegou um dia como eu, como meus pais, era coisa louca, era coisa que na cabeça de muitas pessoas não tinha o que fazer, não tinha jeito mais. E muitas pessoas às vezes até falavam, isso é loucura, não adianta fazer nada, vai fazer o que com isso? Eu já disse para vocês aqui o testemunho do meu pai, na conversão dele. Era loucura, um homem que ia no médico, o médico não achava, não tinha doença, o médico era espiritual, era loucura. E o médico, cada vez que ia lá, entupia ele de remédio, ele estava morrendo, o inimigo estava matando ele com remédio. E muita gente falava, é loucura, isso daí não vai, não funciona, não vai dar certo, isso aí não vai longe, vai morrer logo. Mas um dia meu pai, ouvindo a palavra de Deus através do rádio, lá ele morava numa fazenda próximo de São José do Rio Preto, o pastor Benedito Miguel pregava a palavra de Deus, João 3,16, ele ouvindo a palavra, ele anotou o endereço da igreja, arriou uma charrete, pegou, foi até São José do Rio Preto, anotou o endereço, bateu na porta do pastor, falou, pastor, eu ouvi a mensagem de hoje, e Deus falou comigo, e eu vim aqui para aceitar Jesus como meu Salvador. E aquilo que era loucura para muitas pessoas, para o vizinho, para os parentes dele, era loucura, vai morrer logo, isso não vai longe. Viveu 92 anos bem vivido e hoje está na eternidade com Jesus Cristo. Loucura. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Aquele momento, né, como o apóstolo Paulo falava, é na minha fraqueza que eu sou forte. Aleluia. Deus, quando a gente está no momento de fraqueza e você está na presença de Deus e você está servindo a Ele e você está passando por um momento de fraqueza, aquele fortão fica olhando para você e fala, ele não vai conseguir. Eu quero ver o que esse crente vai fazer agora. Ela não vai conseguir, eu quero ver agora onde, que porta que ela vai bater.
Eu quero ver de onde que vai vir o socorro. Está fraquinho, não vai chegar lá, não vai conseguir ir até o fim. Não, mas aí, amados irmãos, a Bíblia diz que Deus pega as coisas fracas e o fortão fica olhando, mas o fortão vai se surpreender, porque na verdade forte e abençoado é aquele que confia, é aquele que serve e adora o Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo nosso Senhor. E ele se surpreende, porque Deus faz coisas sobrenatural, né? Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo. Olha só esse último versículo. Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, aleluia. Diga: eu sou de Cristo. Diz: a minha família é de Jesus. Isso, profetiza aí na sua família. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Deus escolheu as coisas desprezíveis, desprezada, coisas que muitas pessoas não davam nada, mas Deus escolheu um dia a mim, Deus escolheu a você, aleluia, para aniquilar aquelas que são, as coisas que são. Esse é o trabalhar de Deus, é isso que Deus faz, esse é o agir de Deus, esse é o poder de Deus transformador na vida do homem e da mulher que confia, que acredita em Deus. Esse é o poder de Deus. Isso é o que o Senhor Jesus faz nos dias de hoje, na minha e na sua vida, na minha e na sua família, quando a gente se dispõe a servi-lo, a adorá-lo de coração. É isso que acontece quando a gente, às vezes, diante da nossa fragilidade, diante da situação que a gente vive, às vezes, irmãos, o mundo hoje está difícil, nós vemos aí fora como é que está. A gente vê o que está acontecendo, a gente passa às vezes por momentos difíceis, mas é interessante que quando a gente está passando por isso, a gente está vendo tudo isso, e a gente fala: Deus, eu tenho a mesma preocupação que Moisés teve, eu tenho as mesmas, quem sabe, momento que até eu sinto um pouco de medo, é natural do homem, da mulher, por um instante, ter até um pouco de medo. Mas Deus, eu, diante de tudo isso que eu estou vendo, que eu estou vivendo, Deus, como igreja tua, como servo e serva do Senhor, eu imploro, Senhor, me dá, Senhor, me concede poder e autoridade em nome de Jesus, para me repreender todo o mal, para me repreender todo levante do inimigo de Satanás. Nós precisamos, amados irmãos, ser como vivia, sabe, aqueles homens como Moisés ali do passado. Nós precisamos viver como vivia Pedro e João no templo chamado Formosa, quando eles iam passando na hora da oração e tinha um homem ali pedindo esmola. Deus quer ver isso dentro de mim e de você, essa autoridade, esse poder, essa unção, que quando aquele homem pediu uma esmola, eles deu a maior riqueza para aquele homem naquele dia. Ele era paralítico, eles estavam ali pedindo esmola, mas quando ele pediu uma esmola, a Bíblia diz que eles olharam bem para o olho daquele homem paralítico, que estava ali numa vida miserável pedindo esmola, e eles disseram: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos 1 centavo, mas o que nós temos nós te damos, levanta em nome de Jesus e anda, louvado seja Deus. Nós precisamos falar: Senhor, eu quero isso, esse poder, essa autoridade, eu quero aquele poder, aquela autoridade que aquele gigante olhando para Davi. São passagens conhecidíssimas, tão simples,
mas tão poderosa, que o gigante olhava para Davi e falava para ele: olha, eu vou acabar com você, vou dar a sua carne para as bestas feras comer. Olha para você, olha seu tamanho, olha Davi, você não tem um preparo de guerra, você não tem instrução nenhuma, você não sabe manusear uma espada, rapaz, você não tem uma armadura, você não tem um escudo para se defender de mim, Davi. Mas Deus quer olhar para dentro de mim e de você e ver o que tinha dentro do coração de Davi, em mim e você: poder e autoridade. Davi olhou para o gigante e apontou o dedo para ele e falou: você vem a mim com lança, com espada, com escudo e com todo esse tamanhão seu aí, mas você vai vir para cair, aleluia. Porque eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, louvado seja Deus. Então, erga sua mão para o céu, que é de lá que vem o seu socorro agora. Erga suas mãos para o céu, que é de lá que vem esse poder e autoridade para a sua vida. Que em nome de Jesus, aonde você entrar, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, você vai determinar pela fé no nome de Jesus. Você vai orar, você vai dizer, você vai repreender todo o mal, você vai repreender todo o levante do inimigo, você vai repreender a doença, você vai repreender a enfermidade em nome de Jesus. Você vai usar o que Deus está te dando, colocando nas suas mãos hoje. Às vezes nós temos medo, como teve Moisés, nós temos preocupação, às vezes nós sentimos-nos assim também, como foi Elias correu e escondeu numa caverna. Às vezes somos sujeitos, como diz a Bíblia, às mesmas paixões, somos seres humanos, mas nesta noite, em nome de Jesus, diante dessa palavra, o Senhor nos chamou aqui hoje, o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer: olha, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada lhe fará mal, porque eu sou contigo, diz Jesus para você. Você que assiste essa mensagem, você que está na sua casa, recebe do céu na tua vida esse poder, essa autoridade, coragem, ousadia, e declara a vitória aí dentro do seu lar, dentro da sua casa. Declara a vitória aí na tua vida, no teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara cura, libertação, salvação na tua família. Recebe este poder. Recebe a autoridade como Deus fez aqui com Moisés. E seja vitorioso hoje em nome de Jesus. Através dessa palavra. Através do poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. É essa palavra que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. É essa palavra, o Senhor nos trouxe aqui hoje, o Senhor nos chamou aqui, como chamou Moisés naquele dia: Moisés, vem aqui do lado, vem aqui, um particular com você, Moisés. Você precisa ir até Faraó libertar o meu povo lá. Não se preocupa com o que vão falar de você. Não se preocupa com o que vão achar de você. Eu sempre digo que não importa o que dizem ou o que deixam de falar de mim. O que importa é o que Jesus, o nosso Deus, acha de mim ou de você. Não se preocupa. Pela fé no nome de Jesus, você vai vencer. Pela fé no nome de Jesus, coloca diante do Senhor a sua luta hoje, a sua batalha, a sua dificuldade hoje, e vence ela pelo poder que há no nome de Jesus, porque Jesus te trouxe aqui hoje, te chamou aqui hoje para te revestir de poder e autoridade no nome de Jesus. Que chamado glorioso que você tem, que chamado glorioso de Jesus que nós temos. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra. Se coloca de pé nesse momento, que o Espírito Santo continua a falar com você no teu coração, que o Espírito Santo continue a agir e trabalhar em meu e em teu favor aqui nesta noite, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche seus olhos um pouquinho. O que você precisa de Deus aqui agora?
Confia mesmo. Se entrega mesmo agora. Recebe de Deus essa palavra para você. E no momento que a gente for orar, você vai falar, você vai dizer com seus lábios, com a sua boca. Você vai dizer: Senhor, eu quero do Senhor esse poder, essa autoridade. E com esse poder e com essa autoridade, eu repreendo todo o mal da minha vida hoje, em nome de Jesus. Eu repreendo tudo aquilo que não vem do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Diga para o Senhor: eu quero vencer a minha guerra hoje, porque o Senhor me dá poder e autoridade para vencer as potestades. Aleluia. Vencer todo o mal, todo o levante de Satanás, toda a opressão do inimigo. O Senhor te dá condições hoje de você vencer em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com esse louvor. E depois eu quero orar com você. E tenha fé, tenha certeza que você sairá daqui diferente. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja agora com você. Esteja agora com a amada igreja, com cada um de nós. Não só hoje, mas para todo sempre. E se você crê, você diga comigo: amém. Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.